Valendo. Hoje tivemos uma reunião importante da bancada de deputados e senadores do Rio de Janeiro, junto com representantes do Ministério da Economia, para que pudéssemos tratar das dificuldades e, de uma forma atualizada, o que é que foi feito e deixou de ser feito pelo governo do Estado de Janeiro para cumprir as metas do regime de recuperação fiscal, ao qual o Rio de Janeiro está submetido, porque tamanha era a crise que precisou fazer esse acordo com a União para que voltasse a tentar respirar. Então a reunião foi bastante dura, muitos parlamentares colocaram a posição de que as regras impostas são inexequíveis. Por outro lado, o representante aqui da nossa Secretaria Nacional de Fazenda, Dr. Valderi, foi também bem enfático ao dizer que as metas são possíveis sim de serem alcançadas, precisa de um esforço maior por parte do Estado. Trouxe alguns dados que são muito ruins para o Rio de Janeiro, porque metas importantes, como a redução dos valores dos restos a pagar, que o Estado tinha que ter feito, não conseguiu fazer, pelo contrário, isso aumentou muito. Tá? Para quem não entende, o que é isso? Aqueles recursos que o governo do Estado tem que pagar os fornecedores dos hospitais, da polícia e todas as áreas. Essa dívida aumentou, ou seja, o Estado não está pagando os seus fornecedores. Era uma exigência de recuperação fiscal. Por outro lado, ali também há uma necessidade de se dar mais clareza, transparência, a metodologia, aos critérios para que o Estado do Rio possa atender às exigências por parte do Conselho Fiscalizador da recuperação, da recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Só que o que ficou de concreto dessa reunião, que foi muito positivo? O canal está totalmente aberto, agora o dever de casa está com o governo do Estado, para que eles enviem as propostas, por exemplo, no tocante ao encontro de contas, as compensações, porque há uma discussão que é o seguinte: o Estado do Rio deve tanto para a União, mas a União deve tanto para o Estado do Rio, por exemplo, no tocante à SEDAI, no tocante ao antigo Banco Banerj. Então, ouvimos ali também do secretário nacional de Fazenda, Dr. Valderi, que o Conselho está aberto para receber essas informações, processar e ter uma nova rodada de negociações ainda este ano, para que o Rio possa se programar, porque a data limite para a gente ver se a gente continua ou não na recuperação fiscal é setembro do ano que vem. Parece que é longe, mas são menos de 12 meses. É importante que o Rio possa se planejar. Se é uma coisa que une a bancada do Rio de Janeiro, é exatamente o interesse da nossa população. Então, acho que foi um diálogo bastante franco, com a presença, inclusive, do secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que foi importante para pontuar algumas questões. Então, talvez em dezembro, nós tenhamos uma nova rodada para ver o que é possível fazer, o que não dá para fazer, o que o Rio tem que cumprir de dever de casa, que está devendo. O Estado do Rio está devendo no cumprimento de algumas metas importantes, como eu disse aqui, dos restos a pagar. E, por outro lado, também há um entendimento de que a União tem que ser mais flexível com o Estado do Rio, porque se você entra num plano para ser ajudado, porque não tem mais condições fiscais, porque o Rio estava realmente estraçalhado, desde lá de trás, aquela crise que baixou o preço do barril do petróleo, como a nossa economia é muito atrelada ao petróleo, o Rio quebrou. E sem falar de toda a corrupção e toda a malversação, uma administração muito ruim nos últimos anos que foi feita no Estado de Janeiro, levou, infelizmente, o nosso Estado a essa situação triste, lamentável e dramática. Mas, repito, todos os senadores, deputados federais, estaduais estão unidos para buscar uma solução para o Estado do Rio de Janeiro, independente de quaisquer divergências político-eleitorais. Então, trago aqui essa notícia a todos, esperando que numa próxima a gente consiga dar passos concretos, de verdade, para saber onde dá para ceder, para ser mais flexível nessas exigências, e aonde dá para o governo do Estado fazer um dever de casa melhor, porque o que foi apresentado aqui, a pequena melhora que houve na receita foi por causa dos royalties do petróleo, que o Estado do Rio conseguiu uma arrecadação maior. Por outro lado, ficou bem claro também que as despesas do Estado não param de aumentar. Então, é algo que precisa ser feito por parte do governo do Estado de Janeiro para reduzir a despesa, porque o problema não se combate só com o aumento de arrecadação, também, mas principalmente com o enxugamento da máquina, com a diminuição de participação do Estado, para que ele seja menos oneroso e mais eficiente. Acho que isso é que é a síntese, a grande razão de ser do regime de recuperação fiscal. Óbvio, equilibrar as contas do Estado, mas principalmente fazer com que práticas saudáveis na administração pública
possam ser a regra em todos os estados e não a exceção. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.